Porque às vezes tem muitos cristãos em caminho de Deus. O caminho de Deus, o Evangelho de Deus, é boas normas de salvação, para você viver bem, você ter paz, você ter sossego. Você está entendendo? Não é para você viver sofrendo, nada disso escangalhado, mas só que você tem que entender que nós, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ser tentados. Às vezes nós sofremos algumas perseguições, porque nós somos cristãos. Não existe um cristão, um cristão que nada acontece, não acontece uma lutazinha. Mas isso é porque eu estou na igreja. Não, mas se você estivesse lá fora do mundo, você ia ter problema do mesmo jeito. A gente está na terra. Entendeu? Se a gente estivesse no céu, tudo bem, mas não tem problema lá fora, a gente tem problema do mesmo jeito. Só que é pior. Por quê? Porque lá a gente fica longe de Jesus, a gente fica sem uma esperança. Eu tentei o suicídio 2 vezes quando eu estava lá no mundo. Por quê? Porque eu tinha os problemas, mas eu não sabia a solução, não tinha solução, não tinha Jesus para me ajudar como um amigo. Então meus problemas, eu estava carregando meus problemas sozinho, entendeu? Aí a gente vem para a igreja, a gente pensa, agora que eu me converti, não vou ter problema nenhum, porque agora eu sou de Jesus. Não. No mundo tereis aflições, mas dessa vez é diferente. Você tem Jesus que vai lutar junto com você. Ele vai te ajudar a você vencer os seus problemas. Entendeu? Você não está mais sozinho, mas não que agora vai ser mais rosa, vai dar sempre tudo 100%. Não, se fosse assim, quem dera? A gente chegou no céu. Não somos mais tentados, não tem uma perseguição. Não. Essas coisas acontecem, mas a gente vence. Entendeu? Então esse gêmeozinho aí foi uma batalha, a oração, todo mundo orando. Teve a lutazinha? Teve. Mas olha aí a vitória. Glória a Deus, a vitória é grande. Amém? Então ele está falando aqui, Isaías 61, lá no versículo 1, ele está falando assim, o Espírito do Senhor Jeová, ele está sobre mim. Isso foi o que Jesus falou, né? Porque o Senhor me ungiu. Deus ungiu Jesus. Para quê, pessoal? Para pregar tristes notícias. É isso que está aí? Boas novas de salvação. Porque tem gente que faz o evangelho ser um peso, que a pessoa pensa que agora eu fui para a igreja, eu vou sofrer, eu vou morrer. Não, o evangelho de Cristo não é para isso não. Se fosse para isso, eu não estaria aqui. Você tem ideia de onde eu saí? Gente, eu vim de um mundo tenebroso. Eu passei tanta coisa ruim na minha vida que eu não sei como que eu consegui suportar. Entendeu? É porque Deus tinha um plano na minha vida. Você entendeu? Quantas vezes eu já estive sentada assim na beira do quintal, né? Toda suja, queimando cobre, para ver se conseguia pelo menos R$1 para comprar pão para meus filhos, coisa séria. E eu pensando na vida, poxa, se tivesse pelo menos uma mortandela, você está sonhando, entendeu? É o meu sonho, o que era? Um pão, uma mortandela, que eu passava uma situação difícil, tudo bem? E fora a tristeza. É muito triste você se sentir sozinho, você não tem ninguém, você não tem socorro, você não sabe para onde ir. Sabe que tu tem um problema, mas o que você vai fazer com aquilo ali? Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu aprendi um negócio que Jesus disse assim: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Bem-aventurado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então eu sei, debaixo das suas asas estará seguro, eu sei para onde ir, eu tenho refúgio, eu tenho Deus, eu sei que Ele vai me socorrer, Ele vai me ouvir, como Ele ouve a mim, ouve você. Deus não faz acepção de pessoa. Mas lá fora não tinha, entendeu? Não havia nada, só havia problema. Então, Jesus, ele foi ungido para pregar boas novas de salvação. Sabe aquela situação que você pensa que não tem mais jeito,
Ah, mas isso aqui não tem mais saída. Tem sim, gente. Para Deus não existe nada impossível. A gente tem que entender isso. É que a gente que moramos aqui na Terra, né? Somos moradores aqui da Terra, a gente costuma olhar mais para a circunstância do que para Deus. Quer dizer, a gente vê mais os problemas. E os problemas, se você ficar olhando para eles, são monstros. Parece que ele vai crescendo cada vez mais, eles te sufocam. Tem horas que você, meu Deus. Por isso que no Salmo 121, o salmista Davi, ele disse, né? Elevo meus olhos para os montes, quer dizer, eu só vejo problema. Os montes é o quê? Tem um outro salmo que diz que é os montes que me cercam. Entendeu? Aí nesse tem hora que você olha para o lado, você só vê problemas. Meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, meu Deus? Mas se você olhar para Deus, depois ele tomou uma decisão, e me pergunta, de onde me virá o socorro? Aí ele entendeu, peraí, o meu socorro vai vir do Senhor. Por quê? Porque você olha para os seus problemas, você não vai conseguir resolver isso sozinho. Não adianta você dizer que vai, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, de qualquer forma, Deus é que vai resolver. A gente precisa ouvir, né? Se fortalecer no Senhor, orar, entregar os montes de problemas na mão dele. Entendeu? E ele tem as boas novas. Tu sabe o que significa isso? Ele tem a solução para os nossos problemas. Está tudo na mão dele. Tudo que a gente precisa, está tudo na mão de Jesus. E Deus, a gente entende Deus errado. Deus, ele tem prazer em nos abençoar e ver a gente feliz. Sabia disso? Deus não quer ver ninguém sofrendo, ninguém capengando. Mas para que Deus ia criar um ser humano para poder ficar feliz com o ser humano que está sofrendo? Não? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Entendeu? Tem gente que entende Deus como se Deus fosse um monstro. Ele não é um monstro. Mas às vezes tem hora que a gente é repreendido. Claro, a Bíblia diz que como um pai ama o seu filho, assim nos repreende o Senhor nosso Deus. Mas isso não é por ódio, é para você não se perder. Deus não quer que você se afaste dele, que você seja destruído. Deus não quer nada disso. Você está entendendo? Porque Deus vê coisas que você não vê. O mundo espiritual você não está vendo. De repente o demônio está com tudo marcado ali para destruir você e Deus está tentando te dar um livramento. Está falando, meu filho, minha filha, não vai por ali tem uma corda, ali tem um buraco. Tu lembra o que Deus falou para Adão e para Eva? De toda árvore que comer tiver no jardim, você come, menos aquela ali. Mais ou menos assim, pelo amor de Deus, não coma essa árvore, você vai morrer, entendeu? Pois é justamente o que eles vão comer. Porque o ser humano, ele é meio estranho. Se deixar, ele quer logo aquilo, embirra com Deus, ele quer logo aquilo que não pode. Entendeu? Aí ela foi lá se meter de comer, mas Deus tinha avisado. Mas por que Deus avisou? Deus não queria que acontecesse o que aconteceu. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Eles tinham tudo lá. Foram expulsos de lá. O Adão não precisava trabalhar, depois teve que começar a trabalhar como um escravo. A Eva não sentia dor, agora teve que passar a ter dor para ter os filhos. Ela não tinha esse negócio de TPM, passou a ter TPM. Olha, eles arrumaram um problema. Eles que arrumaram o problema com a vida dele. Entendeu? Porque eles não ouviram Deus. E Deus estava avisando eles para não bem deles, para não se afastar de Deus, porque houve uma separação entre eles e Deus. Deus não mandou Adão e Eva e sair para fora do jardim, e Deus ficou feliz com isso não, gente. Ele se afastou dos filhos dele. Tanto ele não ficou feliz, que depois ele criou um plano para reconciliar os filhos com ele. Entendeu? Foi assim que aconteceu, que aí todo mundo ficou meio coisa nisso aí. Deus ficou meio triste que aconteceu isso. Não era esse o propósito que Deus tinha criado. Eles ficaram tristes porque saíram dali e não tinha um problema. Começou o problema na vida deles. Depois tiveram o filho, matou o outro. Começou a não problemar isso aí. A gente está vendo isso aí que está acontecendo até hoje.
Tudo por causa do Adão e Eva. A gente podia viver no paraíso, entendeu? Mas eles abriram a portinha do pecado para o mundo. Quando eles se armaram de comer aquela fruta, entendeu? Deus tinha avisado eles para o bem deles. Então tem coisas que Deus fala com a gente, não é para nos destruir, porque para o nosso mal, para o nosso bem, que Ele enxerga lá na frente. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E enviou-me aí para pregar boas novas aos mansos, não é isso? E enviou-me a restaurar os contritos de coração. Sabe o que é isso? Restaurar aquela pessoa que anda triste. Oi? Isaías 61 está no final do 1 ainda. Sabe, o contrito do coração é aquela pessoa que anda triste. Às vezes tem pessoa que anda triste, que anda desanimada, anda para baixo. Já viu? Às vezes a pessoa não tem vontade de rir um pouquinho, mas daqui a pouco está pelos cantos. Jesus, ele veio para restaurar os contritos de coração. Pastora, mas por quê? Porque se ele quisesse ver a pessoa triste, ele não vinha para restaurar os contritos de coração tristes. Entendeu? Não ia consolar. Então, ele veio para trazer alegria. Tu já viu o ministério de Jesus? É um ministério de alegria. Como assim? Que lá na casa de Jairo, estava todo mundo chorando porque a filha de Jairo morreu. Quando Jesus chegou lá, ressuscitou a menina, o pessoal parou de chorar, ficou todo mundo alegre. Lá, quando ele encontrou aquela viúva de Naim, vinha trazendo o único filho dela morto. A mulher estava chorando desesperada. Jesus ressuscitou o filho dela e falou para ela, né, não chores. Ela parou de chorar, ressuscitou. Com certeza a mulher deve ter ficado muito alegre de ter o filho dela. Pessoa, o filho dela levantar do caixão, vamos embora para casa, mamãe. Deve ser principal alegria, né? O Lázaro também, quando Jesus foi lá ressuscitar, estava todo mundo chorando, triste, daqui a pouco todo mundo alegre. Você está entendendo? O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Aí ele está falando aqui, ó. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Às vezes você está pensando que cativo ou preso é só aquelas pessoas que estão no presídio. Não é isso não. Às vezes tem pessoa que está presa numa depressão. Eu acabei de falar sobre isso, um desânimo. Tem dias que a pessoa passa o dia todo triste. E às vezes a pessoa fica pensativa. Sabe? Você não tem não é aquela pessoa ativa. Às vezes a pessoa fica ali olhando para o canto, aí fica remoendo, pensando na vida. E aquela tristeza, você está entendendo? Isso também é uma prisão. Porque a gente foi chamado por Cristo para liberdade, para paz. Tem gente que não tem paz para comer. A pessoa não tem paz para dormir. Entendeu? Às vezes ela deita na cama e fica rodando todo pensamento negativo, que a gente vai pregar sobre isso agora. Lá no livro de Lucas, vamos lá. E isso aí, Jesus quer acabar com isso. Entendeu? Quer que a gente tenha paz, que a gente viva bem. Depende da gente entender o que Deus está falando e obedecer. Glória a Deus. Lá acharam aí? Olha só o que está escrito aí, ó. Preste atenção nesse versículo aqui. Lucas 24, lá no versículo 13, está escrito assim, ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, 2 discípulos de Jesus. Jesus, ele prometeu aos discípulos, ó, que ia salvar o povo, né? Ele veio para salvar o povo. Mas Jesus falou várias vezes com os discípulos que ele ia morrer, ia ressuscitar, né? Depois de 3 dias, para salvar o pessoal.
Só que isso acontece com a gente também, eles esqueceram. Às vezes a gente esquece a palavra de Deus. Deus está falando uma coisa, a gente escuta hoje, mas depois a gente esqueceu o que Jesus falou e eles esqueceram. Então eles eram discípulos de Jesus, eles souberam que Jesus tinha morrido. Mas eles esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar, entendeu? Aí o que aconteceu? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Aí ele disse assim, e iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Eles 2 iam lá, porque mataram Jesus, e rapaz, tu soube, foi crucificado e tal, entendeu? Comentando o que tinha acontecido. E aconteceu que indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Eles estavam lá, porque Jesus morreu, não sei o que, Jesus veio e se aproximou deles e ia andando com eles. O pensamento desses homens estava tão negativo, eles estavam tão tristes, tão para baixo, que eles nem enxergaram, nem reconheceram que era Jesus que estava andando com eles. Muitas das vezes nós não reconhecemos Jesus na nossa vida. Mas Jesus não está na minha vida não, Jesus já me abandonou faz tempo. Se Jesus tivesse te abandonado de vez, nem vivo você estava mais. Você sabia disso? Porque uma vez que você foi batizado ou batizada, você entregou sua vida a Jesus, sim ou não? Então você queira aceitar você ou não, mas você pertence a Jesus. Você entregou sua vida a Ele, sua vida pertence a Ele. E o demônio, o sonho dele queria destruir a sua vida, mas ele não tem como. Por quê? Porque primeiro que a Bíblia diz, não sei se é a primeira ou segunda Tessalonicenses, que quando você é batizado, Jesus, você entregou sua vida a Jesus, Ele tirou a sua vida e levou a sua vida que está escondida com Ele em Cristo, está lá. E Ele pegou a vida dele e botou em você. Se fosse a sua vida, Jesus já tinha destruído, o diabo já tinha destruído. Ele não destruiu porque essa vida que está em você, Ele não pode destruir. Mas por que Ele não destrói a minha vida? Jesus disse que a tua vida está escondida onde? Com Ele lá. Como é que Ele vai lá em cima e destruir a tua vida lá? O diabo não vai conseguir lá. Você está entendendo? Então, tem muitas pessoas que, mas Jesus não está mais comigo, já até me abandonou. Se fosse assim, irmão, se Deus te deixar um dia, vamos botar 5 minutos, que Ele te deixa mesmo de ver. Tu acha que o diabo vai fazer o quê com você? Ele vai ser bonzinho, vai ficar poupando sua vida, mas por que Ele vai fazer isso? Se Ele só veio para roubar, matar e destruir. Um dia eu também estava assim, eu estava meio friazinha na fé, sabe? Tava muita força de buscar Deus, tal, me afastei um pouquinho de Deus. E aí eu estava pensando nisso. Eu estava deitada na cama, não estava sabendo, não era nem querendo saber mais de mim. Jesus já não deve nem olhar mais para mim, já deve ter se afastado de mim. Aí Deus falou isso no meu coração, Fabiana, se eu te deixasse 5 minutos, já era você. Tu acha que o demônio ia poupar você? Você está entendendo? Quem mantém a gente vivo é Deus, gente. Sabia disso? Até mesmo quando o demônio entra na vida de uma pessoa, por causa de algum erro dela, ele pode até sacudir a vida da pessoa, porque a pessoa está no erro, mas destruir ele não pode, se Deus não permitir. Porque o Jó, ele estava numa infraçãozinha com Deus. Ele estava num pecado, numa falha com Deus. E Deus, Ele permitiu, Ele não mandou o diabo lá não, Ele permitiu que tocasse lá na vida do Jó. Porque o Jó, ele tinha medo e tinha receio, ele tinha umas brechinhas. O
O diabo foi lá e tocou, né? Pegou a prosperidade de Jó, destruiu os 10 filhos de Jó, mexeu um montão de coisa na vida de Jó. Mas o diabo não destruiu Jó. Jó não matou Jó. Porque Deus falou para ele, ó, só não toca na vida dele. A vida dele é minha. O Senhor não falou que é meu maligno, não toca? Então, se Deus não ligasse mais para você, estava lá, faz o que você quiser lá, o maligno. Deus tinha destruído você faz tempo. Entendeu? Então tem gente que não reconhece. Você acordou de manhã. Se você acordou de manhã hoje respirando, quem é que te deu esse fôlego que você está aqui, a sua vida? Foi Deus, irmão. Você está entendendo? Eles não reconheciam, eles estavam andando junto com Jesus e não reconheciam Jesus. Nós temos que passar a reconhecer Jesus na nossa vida. Mas como? Olha as vezes que Jesus te poupou. Olha as vezes que Jesus te livrou até da morte. Livramento que Deus já te deu, alguns você sabe, outros você só vai saber no dia do juízo. Você nem era para estar aqui, nem eu. Você está entendendo? Então eles não reconheciam Jesus. Aí o que aconteceu? E ele diz assim, falando entre si, né? Perguntaram um ao outro. Jesus se aproximou e ia com eles, né? Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. Às vezes acontece isso. Às vezes os nossos olhos estão meio fechados, para não enxergar, né? A presença de Deus, a bondade de Deus na nossa vida. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. E ele lhe disse, olha o que Jesus falou para ele, E ele lhe disse, que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estás tão triste? Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus falou para ele, mas que é isso que vocês estão falando aí? Que palavra é essa que vocês estão falando? Sabe por quê? Eles só pensavam derrota. Eles só pensavam coisa ruim. Jesus falou assim, por que vocês estão pensando isso aí? Você tem que ter cuidado com os seus pensamentos. E por que vocês estão tão tristes? Qual é o motivo da tristeza deles? Porque eles estavam pensando negativo. Que Jesus já tinha ido embora mesmo, Jesus morreu mesmo, agora já era, estava tudo perdido. Tem hora que a gente pensa essas coisas. O inimigo é que põe isso na tua cabeça. Entendeu? Ele faz um troço na tua cabeça que você não. Você sai das boas novas, você entra com um negócio de derrota. Que não vai dar, que é muito difícil, que eu não vou conseguir, e que ninguém gosta de mim, que Deus já me abandonou, e esse pensamento não é de Deus. Você está entendendo? Jesus perguntou a ele, que conversa é essa de vocês aí, pessoal? E por que vocês estão tão tristes? Jesus estava ali do lado deles, tinha motivo deles ficar tristes daquele jeito? Que irmão, se Jesus está do seu lado, não tem motivo de tristeza. Ah, pastor, mas tem algumas coisas erradas na minha vida. Irmão, você ora a Deus que Deus conserta. E o que está errado? É problema? Deus é mais do que capaz disso. Entendeu? É libertar alguém da sua família. Gente, tu tem outra solução? Não, se você buscar Deus, Deus vai libertar a pessoa. É que às vezes a gente não tem paciência. A gente desiste muito fácil. Existem pessoas, parentes meus, que eu estava orando lá atrás. Na minha muito tempo. Agora que eu estou vendo eles se convertendo, cada um indo para a igreja. Mas isso acontece, isso não é um mito. Sabe por que acontece? Porque eu estou pregando uma coisa que eu vivo isso, gente. Meu marido foi uma luta, 5 anos, mas se converteu, foi batizado, se tornou um homem de Deus. Meus filhos, graças a Deus, meus filhos estão aí, todos eles na presença de Deus. Minha nora, batizei minha nora, está lá com a minha netinha. Tu viu lá no grupo de intercessão lá, pessoal, meu sobrinho, está aí um por um, né? Cunhado, irmão, tudo se convertendo.
um sendo levantado a diácono, outro sendo levantado a não sei o quê. Eu botei lá essa semana lá para vocês verem. Meu pai se rendeu a Jesus, passou no batismo, minha mãe. Eu tenho uma boa histórico de uma grande parte da minha família já são tudo cristão. Então como é que a pessoa não vai se converter? Se converte sim, pessoal. Senão eu não estaria falando para você, eu não ia mentir para você, que eu sou uma mulher de Deus. Como é que eu ia chegar aqui e falar, gente, hora que se converte. Mas e eu? Se eu não converter ninguém da minha família. Você está entendendo? Eu não vou falar para você uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não vivo. Então eu sei que o negócio muda. Ah, pastor, mas o meu caso é pecado. Quando eu vejo, eu estou ali de novo. Irmão, mas Jesus, ele veio na terra justamente para nos libertar dos nossos pecados. A palavra de Deus, ele diz o seguinte: se você for fiel e justo e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar. Cada vez que você erra, tu chega lá, pai, eu não tive força, eu caí aqui de novo no mesmo lugar, mas eu preciso da sua ajuda. E você vai orando, vai pedindo a Deus, daqui a pouco você toma nojo daquilo ali. Isso não é motivo de você achar que Deus te abandonou, você, entendeu? Não é motivo de você pensar derrota, porque, irmão, a gente vai caindo e levantando, até Jesus chegar, a gente não pode ficar no chão. Você está entendendo? Eu lembrei agora de um louvor da Aline Barro. Eu, quando vou falar louvor, é só graça. Eu começo para Natasha terminar. Lembra daquele louvor, Natasha, da Aline Barro? Cair, levantar, escreve a minha história. Como é que é? Você vai saber cantar melhor que eu sair do vídeo. Como é que é? Tu sabe qual é que eu estou falando? Da Aline Barro? Um louvor da Aline Barro, ela fala, né? Cair, levantar, escrever na minha. Todo cristão que você vê que está na presença de Deus, firme ali, não é que eles não erram, é que eles são cristãos de um homem teimoso. Eles erram, mas cai, mas levanta. Entende? Que eles erram, levantam da cara trombada mesmo, é boa noite. Entendeu? Daqui a pouco vai lá com o joelhinho todo ralado e levanta de novo. Porque a própria Bíblia diz isso: se caíres, né, e não ficares prostrado, eu te ajudarei. Você não pode ficar caído no meio do caminho. Cair já era. Não, irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Se fosse assim, eu nem estaria aqui. Você tem ideia de quanto que eu já errei para chegar até aqui? E eu não sou perfeita, não. Às vezes eu falho. Não é uma coisa escandalosa, mas eu sou um ser humano. Se eu falar para você que eu não falho, eu estou mentindo. Porque a própria Bíblia diz isso. Se dissesse que não tem pecado, está mentindo, né? A palavra não está embora. Porque às vezes a gente pensa um negocinho, a gente na correria fala um negocinho que não era para ter falado. Está entendendo? Ficou meio esquisito o jeito que a gente falou. Isso acontece. Ou às vezes a gente fica chateado com alguém, mas depois a gente fala ora. Está entendendo? Já aconteceu comigo. Eu queria, a minha carne, né? A nossa carne, ela é inclinada para o pecado. O bichinho querer fazer eu ficar chateado, mas eu orei, eu jejuei, Senhor, tira isso de mim, oração, jejum, daqui a pouco é uma batalhazinha, você tem que ir orando e pedindo força a Deus. Outro dia eu passei ali no trânsito, na Estrada de Iguaçu, aí eu contei isso aqui, né, vocês ouviram. Eu parei para uma senhora atravessar, porque aquela Estrada de Iguaçu ali é meio esquisita, né, você fica um tempão ali em pé querendo atravessar, eu sei como é que é. Porque eu cansei de ir para o monte, eu ficava orando, meu Deus, acho que eu tenho que parar aqui para me atravessar. Aí a senhorinha, uma com a mãozinha na outra assim, agarrada, segurando, né? Quando as duas uma segura na outra para atravessar, ela estava ali querendo atravessar. Aí o que eu fiz? Eu parei. Porque se eu parar lá atrás, ele não tem que parar, todo mundo vai ter que parar. Eu parei para ela atravessar. E nisso que eu parei para ela atravessar, ela saiu toda alegre, obrigada! Deus te recompense, falei, amém. O cara lá de trás não gostou que eu parei. Porque se eu parei para ela, eu parei o trânsito, eu tenho que parar também. Chateado. Aí eu saí com a Yasmin, aí eu vim com a Yasmin e falei, poxa, eu olhei assim, né? Eu meio chateada, meu cara ignorante, incompreensível, custava de esperar se fosse para a senhorinha passar.
Mas depois lá na frente eu lembrei, falei, caraca, eu amaldiçoei esse cara, eu sou uma pastora. Pensando em chegar em casa todo ignorante com a mulher dele. A mulher vai falar, amor, você está ignorante hoje, porque a pastora lá no trânsito amaldiçoou o cara. Aí eu, ai meu Deus, eu não posso amaldiçoar o cara não. Eu retirei aquilo ali rapidinho, falei, eu estou retirando isso que eu falei, o cara não é ignorante, cara, é tranquilo, o cara é uma besta no trânsito, ele é muito compreensivo. Rapidinho eu voltei atrás e retirei o que eu fiz, entendeu? Então não é que você não erra, mas você corrige, não é? Você, quando é de Deus, nada consegue mudar a sua essência. O demônio, ele faz de tudo para te afastar de Jesus, mas você não se afasta, você não consegue. O que está dentro de você é mais forte, fala mais alto. Jesus diz assim, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Então você pensa direitinho, aí você vê. Então funciona desse jeito. Então o que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos voltar lá. E por que Jesus perguntou a ele, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? Porque vou morrer? Tem gente que faz isso. Você está entendendo? Às vezes a pessoa comete um erro, né? Por favor, eu gostei disso aí que você falou. Às vezes a gente comete um erro e o demônio põe isso dentro no coração, você vai morrer. Você pecou e quantas vezes você vai ver só se agora você não morre. É como se Deus fosse um assassino. Entendeu? É como se Deus fosse um assassino. Errou, passa a espada lá nele. Irmão, mas não é esse Deus que eu conheço não, gente. Misericórdia, se fosse assim, eu já tinha cortado no pescoço há muito tempo. Entendeu? Você acha que depois que eu me converti eu não errei várias vezes? Eu não vou falar para você, senão eu vou estar mentindo. Eu não vou falar para você que eu não paguei o preço. Paguei o preço. A consequência não adianta. Começou a dar tudo errado. Olha, fiquei mal. Aí caí feio, e dando tudo errado, desespero, uma luta para me voltar para Deus. E depois que eu voltei, depois Deus me perdoou, pedindo perdão a Deus, insistindo, pedindo perdão, Deus me perdoou, eu voltei. Mas Deus falou comigo, ó, eu sou amor, não vou te destruir, mas o pecado faz mal. Se você insistir nisso aí, toda vez que você insistir, você vai se machucar. Não é eu que estou te machucando, não, seus próprios erros. É o que você está fazendo que está te machucando. Entendeu? Eu fui ver que o problema da minha vida era eu mesma. Eu é que me machucava, porque eu ficava insistindo coisa errada. Deus me avisava, não queria saber, ficava fingindo que não estava ouvindo, ia lá e fazia. Mas não era Deus. Deus depois me perdoou isso com amor, né, com carinho, ele ia me ensinando, não faz isso não. Filho, escuta o que eu estou te aconselhando, que é para o seu bem. Aí eu fui aprendendo. Você está entendendo? Mas graças a Deus, Deus não me destruiu por causa disso. Ele foi me dando mais chancezinha, entendeu? Ensino daqui, ensino de lá. Às vezes eu ficava com aquele burro empacado, com aquele estourinho bravo. Caralho, entendeu? Mas depois eu ia amansando, porque só eu que estou sofrendo com essa situação. Então Deus foi me ensinando. Glória a Deus. Então, não viu o Saulo, ele estava num erro, não estava? O Saulo. Jesus apareceu para ele e corrigiu ele. Saulo, duro é para ti recalcitrar contra milhões, Saulo. Você está sofrendo com essa teimosia sua, Saulo. Jesus não falou para ele, você está sofrendo com essa sua teimosia, Saulo. Duro é para ti. Quando você insistir nesse erro, você vai sofrer. Deus falou, é mais ou menos o que Deus falou para Saulo. Mas Jesus falou isso, mas deu uma chance a ele. Ele resolveu mudar e falou, tá bom, Senhor, o que eu faço para acabar essa agonia na minha vida? E Jesus falou, então agora vai lá para Damasco
Eu vou usar um discípulo lá para dizer tudo que você tem que fazer. Jesus deu uma chance dele sair daquele sofrimento. Você está entendendo? Quem estava fazendo o salto sofrendo não era Jesus, era ele mesmo. Ele queria matar os cristãos, ninguém fazia a cabeça dele, entendeu? Então, por que terminou aqui? Aí ele disse, e por que entre vós, né? E por que estás triste? Respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Quem não sabia era ele, Jesus sabia de tudo. Aí ele disse, e ele perguntou quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, dos príncipes e os nossos príncipes, os entregaram à condenação e à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Olha só, esperávamos. E esse pensamento dele estava tudo de derrota. A gente até pensava que ele ia salvar a gente, sabe? Aí você pensa assim, eu pensei que Jesus ia me ajudar, que Jesus ia salvar minha família. Eu não sei por que não aconteceu, mas você tem que parar de pensar negativo. A mente desse pessoal estava negativa, eles não estavam enxergando que a salvação que eles tanto queriam, que remisse a Israel, estava do lado deles. Entendeu? O milagre que eles tanto esperavam da salvação, aquela coisa, estava ali do lado deles, não estava vendo. O pensamento, as palavras de derrota, não deixa você enxergar as boas novas. Tem gente que só enxerga a derrota, a minha vida é ruim, não tem mais jeito, não vai dar. E às vezes você até está vendo um negócio ruim, mas não é que isso vai. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não está vendo. De repente você está vendo tudo ruim, mas você não tem que olhar para o que você está vendo, você tem que olhar para o que você quer que aconteça. Quando Deus olhou lá de cima, aqui para a terra, a Bíblia diz que ele viu que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face da terra. E aí o que aconteceu? Ele disse lá de cima, haja luz. Ele não ficou olhando, meu Deus, que treva, que escuridão. Meu Deus, acho que é muito difícil acontecer luz ali. Não tem nenhuma fasquinha de luz. Ele não ficou pensando nisso. Nem ficou olhando para as trevas. Não, ele olhou, está meio escuro, né? Haja luz. Então você tem que olhar para a tua vida, aquelas partes que estão escuras na tua vida, você tem que profetizar sobre a sua vida. Coisa boa, não coisa ruim. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, quer dizer, está tudo acabado, ele morreu, destruíram ele, entendeu? Mais ou menos assim, eu acho que a gente pensa que está tudo acabado, que nem Deus pode dar mais um jeito na nossa vida. Aí ele disse, mas agora com tudo isso, hoje já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu povo. Não, desculpa, seu povo.
escutando o que as mulheres dizem. E quem é que falou, presta bem atenção, quem é que falou que Jesus vivia aqui? Que foram lá e anunciaram que Jesus estava vivo. O que ele falou aqui? Umas mulheres. E tem gente que fala que não existe pastora mulher. Mas as mulheres foram as primeiras que anunciaram as boas novas da ressurreição de Cristo. Elas foram as primeiras, foram as mulheres. Aí ele está dizendo aqui, ó. Talvez não acreditaram porque eram as mulheres, tá vendo? Mas era verdade. Mas era verdade. Então, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. Aí olha o que Jesus falou para eles, ó. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração para crer nos que os profetas disseram. Tipo assim, vocês esquecem que foi ensinado, foi anunciado para vocês. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Porque presta bem atenção, ele está no pensamento de derrota. É isso que eu queria que você entendesse. Para pensar o que você pensa quando você fica triste. Ou uma dívida que eu estou. O que causa essa tristeza? Sempre antes da tristeza vem um pensamento negativo. Pensamento de derrota. Aí daqui a pouco você está triste. Quando vem aquele pensamento positivo, você pensa. Se você pensa negativo, você é uma pessoa triste, porque você vai esperar o quê? Sua derrota. E se você pensa positivo, você vai viver alegre, você vai esperar boas novas. Não, Deus disse que prometeu, Ele vai cumprir. Então você tem que ter cuidado dos seus pensamentos. Pensamentos são frutos negativos ou positivos, de derrotas ou de vitórias. Eles estavam tristes porque eles estavam pensando em um tanto de coisa negativa. Aí Jesus foi lá e falou para eles: nada disso vocês estão pensando. Aí vamos lá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que dele se achavam todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde ia. E ele fez com que ia mais para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então abriram-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Só ali na mesa é que eles foram conhecer que eles estavam diante de Jesus. Então, muitas das vezes, você está passando certas coisas, então você pensa que Jesus não está ali, está. O Jairo, ele estava passando uma luta, a filha dele estava ali à beira da morte. Ele achava que ele estava sozinho, né? Jesus não falou uma palavra para o Jairo, mas levantou e foi lá com ele resolver o problema. Então, irmão, cuidado com o que você pensa, para de ficar pensando coisa ruim. Isso faz tristeza, depressão para a sua vida. Entendeu? Acho que Jesus não olha mais para mim, Jesus não quer mais saber. Tem que parar com isso. Isso é uma coisa do inimigo para você não orar. Se você pensa que Deus não dá para você, que Deus não te ouve mais, você vai se calar, você não ora. Porque se você orar, Deus vai te entender e vai te ajudar. Se você não orar, como é que Deus vai fazer se você não ora? Você está entendendo? Todo aquele que pede e o que não pede. Então o inimigo, ele quer calar você para você não orar. Ele fica botando essas coisas na cabeça. Esse cara aqui, se ele estava pensando que Jesus morreu, ele não ia nem orar a Jesus. Já morreu mesmo, está morto, entendeu? Glória a Deus que ele viu que tinha ressuscitado.
Então, o que aconteceu? E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falavam, e quando não nos abria a Escritura? Você entende quando é Jesus que está falando com você, através da palavra? Que a palavra de Deus, quando ela é de Deus, ela mexe com você. Não adianta, ela mexe com você. Você vai para casa, vira e mexe, aquela palavra está no seu coração, você medita naquilo que você ouviu, quer dizer, a palavra de Deus, ela tocou no seu coração. E ele estava falando, lembra o que ele estava falando, a gente estava sentindo uma coisa diferente? Aí ele disse assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Agora que eles foram acreditar, eles não estavam acreditando nas mulheres que anunciaram as boas novas lá não. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e apareceu a Simão, e ele lhe contaram o que aconteceu no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Então, o que eu queria que você guardasse no seu coração dessa mensagem: pensamento de derrota, de fracasso, traz tristeza, gente. Para de pensar negativo. Jesus disse que ele nos responde na alegria do nosso coração. Tem que passar a falar positivo, pensar positivo. Glória a Deus. É isso. E a profecia, gente, o que a gente fala é uma profecia. Jesus falou: tudo que disser será feito. Tem gente que só fala derrota. Eu vou morrer, que a minha vida é uma porcaria. Tem que parar com isso. Você é um ser humano e foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que significa isso? Você não tem nada a ver com família de suínos. Por que a sua vida é uma porcaria? Está entendendo? Nada a ver, você que está botando isso aí. Não é igual eu fui lá no mercado uma vez. Eu fui uma vez no mercado comprar mistura. Aí eu cheguei em casa para a Natasha, nunca mais eu volto naquele mercado. Eu gosto de uma carne de porco, principalmente com uma gordurinhazinha assim, igual eu sou pastora, tá vendo? Um limãozinho. Eu ainda não fui liberta dessas coisas, não estou redimindo. Aí. Oi? Não é nada. Pecado é não comer. Pecado é deixar de comer. Aí eu fui lá escolher uma coisinha de porco lá nesse mercado, lá fresquinho, né? Tal. Aí eu fui lá, tinha costelinha de porco, barriga de porco, carne de porco, um tanto de coisa de porco, uma sessão assim só de porco. Aí eu cheguei em casa e falei: Natasha, gente, a Natasha ri muito comigo em casa, sou Jesus. A Natasha nunca mais volta naquele mercado, sério, né? Ela: mãe, mas por quê? Eu falei: não, fui comprar naquele mistura naquele mercado, nunca mais volto lá. Mas o que houve? Foi uma porcaria naquele mercado. Aí ela: mãe, que nojo, o que houve? Eu falei: mó porcaria, costela de porco, carne de porco. Ô João, tá fugindo, João? Vamos orar aqui, mas vamos fazer uma oração pelo João Vitor. João Vitor está aniversariando hoje. Glória a Deus. Está completando mais uma primavera. E um verão também. Mais uma primavera e um verão. O verão ainda vai chegar. Natasha, deixa eu falar um negócio com você.
pessoal, vou fazer uma oração aqui para a gente finalizar. Cadê o irmão? Depois que eu terminar aqui, vamos fazer uma oração para abençoar a vida do João. Glória a Deus. Feche seus olhos. Olha, as coisas de Deus não é bicho de 7 cabeças, não é crer. Ele diz, tudo é possível que crê. Tinha um negócio lá em casa que eu estava precisando muito, mas já há muito tempo. E eu falava com Deus. Quando foi uma madrugada dessa aí, eu acordei, levantei, fiquei pensando na vida, e Jesus falou no meu coração, Fabiana, ele não está escrito, todo aquele que pede, recebe? Não é aquele negócio rolar no chão, meu Deus, eu preciso. Não é isso, Pai, eu preciso dessa bênção. O Senhor falou que todo aquele que pede, recebe. Eu lembrei dessa palavra. Aí eu cheguei perto de Jesus, eu falei, Senhor, eu estou precisando disso. E o Senhor não falou para me pedir? Foi o Senhor que disse. Eu estou pedindo, preciso que o Senhor faça isso na minha vida, em nome de Jesus. E quando foi de manhã, quando eu acordei, ele já tinha até feito o que eu pedi a ele. Então, às vezes, a gente pensa que o negócio é muito difícil, eu vou pedir, mas não sei se deu, mas vai ter que parar com isso, tem que pedir na certeza. Eu vou falar com Deus e Ele vai me ouvir e vai acontecer. Glória a Deus. Feche seus olhos então. Oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Oh Deus, que o Senhor nos enviou nessa noite. Oh Pai, nós aproveitamos essa oportunidade para pedir a Ti o Teu perdão. Se alguma coisa nós pecamos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Oh Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. Também nós os perdoamos. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Eu venho na Tua presença, Pai, concordando com as orações de cada uma dessas pessoas. Só o Senhor sabe que elas estão te pedindo, que elas precisam. Mas o Senhor diz, todo aquele que pede, recebe. É impossível que o Senhor minta, não tem como o Senhor mentir. O que elas estão orando ali agora, seja lá o que for, eu, em nome de Jesus, eu estou abençoando e profetizando que vai acontecer na vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus, opera o Seu milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia da vida de cada pessoa, da saúde, da prosperidade, do casamento, da família, em nome de Jesus, e nunca mais torne a voltar. Pai, em nome de Jesus, eu estou consagrando, Senhor, esse líquido que está no seu altar. Eu peço que seja transformado no Teu sangue, e todo o coração que for mergulhado ali vai acontecer conforme essas pessoas estão orando, em nome de Jesus. E peço também que o Senhor receba, abençoa aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. Pai, cubra no Teu nome sagrado, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém, por favor. Só um minutinho. Gente, fica aí só mais um pouquinho, que eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração como se fosse
para alguém da sua família, pela vida do João. Vem cá, João. Vambora, João. Anda lá, não vai de vergonha, não. É o João. E mais 2 irmãos dele estão fazendo aniversário hoje, não é, João? Irmão e irmã. É, são 3. A mãe dele falou, eu falei, ué, 3? Mas me explica isso aí, João. Vocês não são gêmeos. É. Como que aconteceu isso? Todo mundo nasceu no mesmo aniversário que eu, no mesmo dia. No mesmo dia, mas assim, Cada um. em anos diferentes. Cada ano diferente. Como pode isso? Incrível! Não, é incrível isso. Quando a mãe dele falou, eu falei, peraí, todos 3, que ela pediu uma oração, né? Todos 3, trigêmeo? É Larissa, né? Larissa e Gabriel. Larissa, Gabriel e João, os 3 no mesmo dia. Eu ia precisar apitar quando eu pensei que ia ter bolo pra mim, minha mãe estava no hospital. Jesus, todo aniversário, assim, ó, alguns aniversários, não tá muito no hospital. Na minha infância eu não curti com a minha mãe não, no meu aniversário. Ai, Jesus. Eu comecei a sair. É pro bebeiro, né? Nem cavalheiro. Tá certo, gente. Vem cá, gente, parece aqui um pouquinho aqui. Porque senão o pessoal vai ficar lá, né? Quem é esse tal de João? Tem só outro vem pra cá. Vem pra cá. Fica você aí. Isso, você vai ficar aí. Deixa eu chegar pra cá. Isso. Chega lá pra cá. Chega lá pra cá. Assim. E agora, pessoal, gostaria que vocês estendessem a sua mão pra cá e vamos fazer uma oração para o João abençoar a vida dele. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, nós viemos agradecer ao Senhor com muito carinho pela vida do João Vitor. Pai, por tudo, todo o tempo, né, que o Senhor esteve presente na vida dele, que eu sei que tudo há um tempo. Então lá atrás ele já cantou, mas vai chegar uma hora que ele vai cantar melhor. O testemunho dele, né? Quem sabe do testemunho dele sabe que ele é um milagre do Senhor. Quantos livramentos, quantas coisas, né? Que ele passou e o Senhor guardou, o Senhor protegeu. E nós louvamos o Senhor e agradecemos por ele estar aqui, pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez até hoje e ainda vai fazer. Nós abençoamos ele, Pai, pedindo a Ti que o Senhor dê a ele muitos e muitos anos de vida, de saúde, de paz, porque a gente precisa de paz para desfrutar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor realize todos os sonhos do João, os projetos, Pai, e que em nome de Jesus, o Senhor dê a ele de presente de aniversário, que ele tem pedido, Senhor, que ele tem orado. Nós abençoamos, glorificamos o Senhor pela vida dele. E também, Pai, nós oramos aqui também pela vida da Larissa e também do Gabriel, que também estão aniversariando hoje, que são os irmãos dele. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, protegendo, guardando a vida também dos irmãos. Louvamos o Senhor pela vida dos irmãos e de toda a família dele, e que eles sejam muitos abençoados, Pai. Oh Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida do João, do Gabriel, da Larissa e de toda essa família. Nós oramos, agradecemos o Senhor com muito carinho. E tudo isso, Pai, é para a glória do Seu nome. Que o Senhor continue abençoando ele no trânsito, né, no trabalho dele, em Motolube, que o Senhor abençoe ele a cada dia, a proteção, os anjos do Senhor continue abençoando ele sempre. E tudo isso em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Glória a Deus. Acabaram? João, parabéns. Deus abençoe, tá? Vai cá para o pessoal te ver aqui, João. Misericórdia. Isso. Ah, esse aqui é o João, pessoal. Acabou? Acabou?
Então vamos lá. Abençoado o bolo, vamos lá. Mãe, Deus abençoe aí, tá? Amém. Deus abençoe a senhora, o pessoal do Face, do YouTube, todos vocês aí, em nome de Jesus.